Olá, guerreiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fabiano França PMC. Hoje, com esse objeto lendário, estaremos falando sobre a ferramenta SMED. Tá curioso? Vem comigo! Olá, meus amigos! Hoje iremos começar o nosso vídeo falando um pouquinho da evolução da Fórmula 1, do pit stop, que é um exemplo tradicional dentro do SMED, onde a gente pode perceber que em 1950, olha o despreparo desse rapaz aí. Inclusive ele está com a marreta ali batendo no carro, risco de danificar o equipamento, né, de segurança. E lógico, do tempo, né? Algo precioso dentro de um processo de Fórmula 1, segundos. Né? E isso também pode ser uma contribuição da ferramenta SMED, né? Dentro desse contexto geral. Não é à toa que é feito um processo desse, é feito um planejamento e estudo. E a metodologia, né? A ferramenta SMED ajuda nesse processo. A gente pode perceber que essa evolução vem através de muito estudo, muita capacitação. Olha só esses vídeos que legal, né? Treinamento, olha só o quanto as pessoas treinam, a sequência ideal, qual atividade agrega e não agrega valor, né? O que dá para preparar antes de começar todo esse processo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa ferramenta. Inclusive, nesse próximo vídeo, eu trago uma troca de moldes dentro de uma sopradora. Para quem é do meio industrial vai entender um pouco mais. Inclusive é feito por uma mulher, como vocês podem perceber aqui, em menos de 1 minuto. Olha só. Mas isso, como a gente pode praticar no nosso dia a dia, olhando no ambiente industrial, dentro de processos, né? Inclusive dentro da nossa própria casa, de como ser mais produtivo e eficiente, a gente vai conhecer agora. Vem comigo? Olá, guerreiros! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Fabiano França PMC. E hoje estaremos falando sobre uma ferramenta espetacular, SMED, nesse cenário magnífico com objetos aí que tem relação direta. Inclusive, o SMED é uma ferramenta para troca de formato, para setup, para tratar essa perda. Em torno daquele processo é utilizado também dentro da indústria. Dentro dos equipamentos, de como fazer uma troca do produto X para o produto Y. Todo esse processo, toda essa cadeia, ela pode ser tratada através dessa ferramenta SMED, que é um modelo de padronização, onde a gente busca inovações também nesse processo. Para considerar um SMED, ele precisa ser abaixo de 10 minutos. O significado para a palavra SMED, Single Minute Exchange, dia, único dígito ou minuto, troca ou mudança, barra ferramenta ou processo. Para o SMED temos algumas fases. Antes, em melhoria, né, uma troca de formato alto. Depois, o setup rápido, que é o SR, acima de 10 minutos com melhorias. Logo em seguida eu tenho o SMED, Single Minute Exchange of Year, que seria o setup abaixo de 10 minutos. On-TED, que é One Touch, né? Então com um único toque e começa a monitorar isso. E o grande desejo, que é o No Touch, que o operador não coloque a mão no equipamento, que seria o último nível. As atividades que a gente olha que agrega valor e que não agrega, a gente vai validar, e esse vai ser um processo contínuo dentro da ferramenta de SMED. A base do SMED, ele vem do conceito de interno e externo. O que seria esse interno e externo? Quais as atividades dentro do meu processo eu posso preparar antes? Então eu posso desenvolver uma ferramenta, eu posso trazer uma ferramenta para dentro do processo antes do que o meu equipamento pare, porque no momento que pare, eu fico com aquele tempo parado o equipamento, é um tempo que eu deixo de produzir algo, e isso é uma perda, é um desperdício também, não agrega valor. Então, quanto menor o tempo, mais otimização a gente vai ter para rodar mais SKU, mais produto, e a gente ter uma melhor performance olhando para o nosso equipamento. Temos também, olhando para esse processo, 4 fases que garantem que o SMED tenha sucesso. O antes da etapa 0 é entender
quais as atividades estão internas e externas, elas estão juntas ali. Eu paro o meu equipamento e começo a fazer um monte de atividade. Então a gente vai acompanhar cada atividade, a produção vai colocar um modelo aí de planilha que a gente pode utilizar para garantir o monitoramento e o acompanhamento dessas atividades junto à operação ou à função que esteja sendo monitorada. Todo esse processo é para entender quais as atividades que a gente vai começar a tratar, o que é interno e o que é externo. Pessoal, vou dar algumas dicas aí para você realizar durante o monitoramento e acompanhamento das atividades. Importante realizar essa filmagem, né? Grave os vídeos, acompanhe passo a passo o operador, importantíssimo, vá ao Gemba, entenda quais as complexidades e o que está impactando nessa troca de formato, ok? Depois faça uma leitura detalhada desse material, isso vai te ajudar nas próximas fases do SMED. O passo 1 é fazer esse mapeamento e dividir, conforme a figura que vocês estão vendo aí. O que é interno, o que é externo. Então a gente vai separar essas duas camadas de atividades, conforme a figura que vocês estão vendo aí. Na fase 2, eu vou entender uma atividade que era externa, vamos lá, buscar ferramentas para troca de formato. Então eu vou lá pegar minha chave de fenda, meu alicate e deixar mais próximo do equipamento antes dele parar. Esse é um processo de avaliação e separação, onde a gente vai organizar as atividades. Na fase 2, eu vou buscar o que é externo, ainda estou parando a máquina e diminuir o tempo. Então eu vou pegar as atividades que têm maior impacto e buscar inovações através da ferramenta de SRS. É muito interessante. Para avaliação dessas atividades, a gente utiliza uma ferramenta chamada Carta de Gantt, onde a gente consegue visualizar quais são as atividades de maior impacto dentro de uma linha de tempo. Coloca em produção uma. Olha só como o Fabiano é bonzinho, hein? Vou disponibilizar para vocês essa carta de Gantt, onde você coloca tanto as atividades no eixo X aqui, ó, você coloca as atividades em sequência por operador, e no eixo Y você vai colocar todo o tempo, né? Ali a linha de tempo de como a gente está acompanhando e qual é a atividade que tem maior impacto dentro desse processo. O tempo, ele tem que ser monitorado. Ele pode ser um inimigo ou um amigo, então a gente precisa entender qual que é o impacto e garantir que seja otimizado e a gente chega no processo de inovação para a redução desse tempo. Quando eu falo a fase 3, ela vem muito baseada em inovação, tanto do externo e interno, como a gente pode reduzir ou eliminar, utilizando aí a matriz SRS, e aí já buscando também tecnologias que possam ajudar você a ter esse tempo, né, a tratar e chegar numa causa raiz onde a gente consiga reduzir esse tempo, será o sucesso também desse projeto. E aí a gente vai estar padronizando através de padrões provisórios, teremos também através do checklist de padronização da sequência ideal do início ao fim, a divisão do operador, qual operador vai ficar com qual atividade. Temos também uma ferramenta extremamente importante, que é o layout de espaguete, onde a gente mapeia todos os operadores do equipamento e traça qual que é o percurso que ele está fazendo. Até para entender, será que a gente não consegue otimizar, né, o tempo que ele vai no almoxarifado buscar um equipamento, ou se ele precisa sair de um lado do equipamento e ir para o outro, se a gente não pode trazer o painel onde ele tem o maior, concentrar as atividades em um lado só. A gente pode também simular ou deixar atividades simultâneas junto com outro operador que venha suportar o operador 1. Então eu vou deixar até alguns exemplos aqui para vocês entenderem como seria, resumidamente, esse processo de SMED, como seria a aplicação do SMED na essência. Então seguem o exemplo para vocês. Algumas ferramentas importantes para você utilizar nesse processo. Controle visual é um, então onde demarcar nível, onde eu posso facilitar que essa atividade seja rápida, conforme lá o pit stop que a gente viu no começo do treinamento. Então isso vai ajudar. Gabaritos também, onde eu venha lá com uma especificação padronizada para ser utilizado. E também o Poka-Yoke, que é aquele dispositivo à prova de erro. Não tem no computador lá a entrada de HD, HDMI, então não tem como errar. Entrada de pendrive, não tem como errar. Só uma forma que o cara consegue engatar lá. Então é a mesma coisa, o conceito de Poka-Yoke. Dentro desse processo, alguns pontos são importantes. Então a gente precisa primeiro ter o tema bem específico, a estratificação,
qual é o tempo que eu gasto em cada equipamento, olhando para essa troca de formato. A gente precisa definir um time que vá tratar essa perda, um time multidisciplinar, com capacitação técnica e conhecimento de várias vertentes da manutenção, da qualidade, da operação, todo esse time ali engajado para estar buscando soluções nesse processo. A gente vai ter um problema, definir o equipamento onde vai ser mapeado, a linha de produção onde a gente vai atacar com o SMED. A análise do setup vem através da carta de Gantt, igual eu expliquei para vocês, esse é um processo que você vai precisar garantir. Depois eu vou olhar para essas atividades interna e externa, mapear as ações. Dentro desse plano de ação eu vou definir lá o SRS, eliminar, conter, substituir, simplificar as atividades. Dentro desse processo você vai traçar um plano de ação, vai padronizar, vai monitorar novamente através da carta de Gantt e ver se você alcançou o resultado ou não. Mantendo o resultado, você padroniza todas as atividades através do padrão provisório, checklist, loop, LPP. Quais são os benefícios, né, de aplicação do SMED? A gente tem aí economia de trabalho, mão de obra, otimiza a mão de obra, reduz o custo operacional, aumenta a minha capacidade, eu tenho autonomia para produzir mais SKU, mais produtos dentro de uma linha só de produção. A gente reduz inventário, um controle maior das peças, do produto, dos processos, dos insumos que a gente está ali trabalhando. E lógico, a flexibilidade da produção, alinhar tudo à demanda, olhando para o cliente final. É isso aí, pessoal. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado, gratidão. Vai lá, se inscreva no canal. Vou finalizar aqui utilizando esse capacete, essa relíquia da minha McLaren. Conto com vocês! Vamos lá! Fui!